Irmãos, vamos continuar aí a nossa saga pelo livro de Esther. Hoje nós vamos ler o capítulo 5. Vamos ler apenas até o versículo 5 inicialmente. Esther, capítulo 5, verso 1 a 5. Depois a gente avança. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: "O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado." Esther respondeu: "Se for do seu agrado, venha hoje com Ramã ao banquete que preparei para o rei." Então o rei disse: "Peçam a Ramã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther." Só até aí, irmãos. Vamos orar. Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala, Pai, aos nossos corações, Senhor, através de histórias que aconteceram há tantos anos atrás, em uma cultura tão diferente, Senhor, em um lugar tão distante, com pessoas tão diferentes de nós, Senhor. Mas, Senhor, o problema da humanidade é o mesmo, Senhor, desde o Éden, Senhor. É o pecado, Senhor, é a nossa luta, Senhor, contra Satanás, contra a carne, contra o mundo. Deus, nos ajuda nessa luta, Pai. E o Senhor tem nos ajudado através da Tua palavra, Senhor, através do ensino, Pai, que a Tua palavra traz para as nossas vidas. Por isso, Senhor, que ao abrir a Bíblia essa manhã, Pai, ao ouvir, Deus, aquilo que o Senhor fez na história do mundo lá atrás, Senhor, que nós possamos estar mais preparados, mais ferramentados, Senhor, para usar isso nas nossas batalhas diárias. Em nome de Jesus é o que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, a história, então, aqui está ganhando forma, né? Afinal de contas, eu sempre repito, né? Faço aquela retrospectiva, porque alguns irmãos podem estar ouvindo, então, isso pela primeira vez aqui, né? Está pegando diretamente do capítulo 5. A gente viu, irmãos, no livro de Esther até aqui, no capítulo 1, o cenário, a Pérsia do século V e o primeiro personagem, Assuero. No capítulo 2, a gente viu que por conta da desobediência de Vasti, um espaço ali, né, a posição de rainha ficou vago. Então, Assuero e toda a sua corte foi atrás de preencher esse espaço, e esse espaço acabou sendo preenchido por Esther. E nós vimos também no capítulo 2 que ela tinha um tio, Mordecai, que era alguém ali que mentorava ela, né? Era alguém que aconselhava ela, e ela assim conseguiu chegar onde ela conseguiu. No capítulo 3, a gente conheceu o último desses personagens, que foi Ramã, né? Que inclusive o texto cita ele, no texto que nós lemos hoje. Esther pede que apenas ele e o rei compareçam ao banquete que ela fez. E nós vimos que Ramã, ele pretendeu matar todos os judeus porque Mordecai se recusava a prestar homenagens a ele, se recusava a se ajoelhar diante dele e reconhecer a sua posição. E, por fim, a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 4, que Mordecai ele pede, então, que Esther interceda por o povo que estava a um fio, né? Estava à beira da morte ali, se alguma coisa ou alguma intervenção divina não acontecesse, o povo ia perecer, mas Mordecai estava bem convicto que Deus levantaria um escape, Deus levantaria um socorro para o povo de alguma forma, mesmo se Esther não quisesse ajudar. Mas Esther foi convencida no capítulo 4, e ela acaba o capítulo 4, no versículo 16, dizendo que iria falar com o rei. "Ainda que fosse contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei." Irmãos, o medo de Esther aqui não é um medo bobo, sabe? Não é simplesmente um medo de perder a posição dela, não, no trono. É de perder a cabeça mesmo, literalmente. E 2 escavações na cidade de Persépolis
Persépolis, elas identificaram 2 baixos relevos com figuras, ambos, né, representando um trono, o rei com um cedro bem grande assim, e atrás do rei um capanga com um machado daquelas coisas de filme mesmo, né, de carrasco ali, pronto para executar a ordem do rei contra aqueles que se atrevessem a chegar na sua presença sem ser convocados, sem ser convidados. E a gente não pode esquecer, irmãos, que além dessa lei que existia o simples fato de Esther ser mulher, né? Existia o simples fato de ela ser ela estar em uma posição indefesa, de ela estar em uma posição bem mais frágil, pelo simples fato dela ser mulher. A gente acompanha no decorrer da Bíblia várias mulheres, né, que estavam em situação também de perigo, né, por conta do fato de ser mulher. A gente vê Sara quando ela está lá no Egito, fugindo da fome com Abraão. A gente vê Tamar, Batseba, Tamar eu já falei, Ruth, a própria Maria, mãe de Jesus também, pelo fato de ela estar grávida, né, e não estar casada ainda. Todas essas mulheres, irmãos, elas estão em risco simplesmente pelo fato de ser mulher e estar em uma posição do sexo frágil naquela cultura. Só que, irmãos, o interessante é que Esther, além de ser mulher, ela é mulher em um território diferente. Ela é mulher na casa da Pérsia. Ela é mulher em outra cultura, em uma cultura onde o rei, por conta de um desentendimento com sua primeira esposa, simplesmente disse que ela nunca mais entraria na sua presença. O rei era um monarca absoluto e ele reinava, e aquilo que ele dizia era lei, e era uma lei revogável, né? Como a gente aprende aqui no decorrer da história. Mas Esther, ela decide, então, como nós vimos no último capítulo, correr esse risco, interceder pelo povo do Senhor, interceder pelos seus ali na casa da Pérsia. E ela chega, então, ela se apronta com os trajes reais, se põe no palácio, em frente à residência do rei, para que o rei a visse, né? Para que o rei visse ela. E é interessante que ela se apronta com os trajes reais, porque quando Assuero fala com ela, no versículo 3, ela fala: o que é que você tem, rainha Esther? Quando ele olha para ela vestida com os trajes reais, ele enxerga em Esther uma rainha, né? Ele olha para ela não como qualquer mulher, né? Mas Esther, ela é estrategista, ela tem essa estratégia aí de se vestir adequadamente, colocar a sua roupa real, e ela chega na presença dele e é reconhecida como mulher. Mas, irmãos, como rainha, perdão. Mas, irmãos, o que eu queria chamar a atenção nesse texto para as nossas vidas na manhã de hoje é que, embora que nós não possamos considerar Assuero necessariamente como um tipo de Cristo, e nós temos aprendido, né, na EBD sobre tipologia, sobre vários tipos do Antigo Testamento que apontam para Cristo, nós podemos ver aqui na história de Esther aspectos que nos fazem lembrar do nosso rei soberano. Em 2 aspectos, pelo menos. O primeiro deles, irmãos, é que assim como Esther, nós não poderíamos nos achegar na presença do nosso Deus sem uma sentença de morte. A sentença de morte está pairando sobre a nossa cabeça por causa do pecado. Diante da santidade de Deus, o ser humano não poderia se achegar a essa presença, se achegar diante dele sem que ele fosse fulminado por causa dos seus pecados. Isso era impossível. Isso era tão impossível, o abismo era tão grande, que a palavra que Lucas vai usar em uma das suas parábolas, lá no capítulo 16 do evangelho dele, é justamente essa: abismo. Existia um abismo entre o homem e Deus, um abismo intransponível, um abismo que Gênesis 3, depois do pecado, é simbolizado também como uma espada de fogo flamejante que ficava guardando a entrada do Jardim do Éden, para que o homem não pudesse voltar para lá. Veja, irmãos, existia um abismo, existia um grande distanciamento entre o nosso rei e nós, os seus servos. Algo que não poderia ser ultrapassado. Existia um véu no Santo dos Santos que fazia com que essa barreira fosse bem visível, né? De forma bem didática, ela estava posta ali para demonstrar
a separação diante de Deus. O sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, entrava cheio de sinos, porque se a oferta dele não fosse aceita, ele seria fulminado. Ele seria fulminado. Só que o nosso rei, irmãos, diferente do rei Assuero aqui, é um rei ainda mais rígido, por incrível que pareça. Porque enquanto Assuero simplesmente pôde estender o seu cetro real e admitir estar na sua presença, o nosso rei, o nosso Senhor Todo-Poderoso, não poderia fazer isso sem executar a sentença de morte, porque a sua palavra não pode voltar atrás. Quando ele disse que aquele que pecar ia pagar, aquele que pecar ia morrer, essa sentença ela teve que ser executada. Ele não pôde simplesmente estalar o dedo e dizer bem assim, não, venha. Alguém teve que morrer. E essa pessoa que morreu foi o seu próprio filho. Nós lemos, vira e mexe, esses textos de Hebreus, irmãos, mas eu quero mais uma vez reforçar isso, Hebreus 10, 19, como deixa bem claro que o acesso à presença de Deus, o acesso ao trono do nosso rei, ele é mediado, então, pela obra do Filho de Deus. Hebreus 10, 19. Diz que, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós podemos entrar na presença de Deus, irmãos, porque a sentença de morte para aqueles que entrassem na presença de Deus, ela foi paga. Ela foi paga pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo. E outro aspecto, irmãos, aqui da história de Assuero que nos faz lembrar e olhar para o nosso relacionamento com o nosso rei sublime, é que Esté se preparou para entrar na presença do rei. Nós também precisamos nos preparar para entrar na presença de Deus. Em que sentido nós fazemos isso? Abra sua Bíblia também em Isaías 59. Um texto bem conhecido nosso, né? Um texto bem usado nos momentos de confissão de pecado. Isaías fala, no versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. São os nossos pecados que fazem separação diante de Deus, entre nós e o nosso Deus. E a forma que nós nos preparamos, então, para nos achegar ao Senhor, irmãos, é pedindo perdão pelos nossos pecados. É justamente tendo um momento de confissão de pecados. É confessando ao Senhor o nosso pecado. É pedindo, buscando da sua graça. Buscando da misericórdia que flui desse trono de amor maravilhoso no qual ele se assenta, irmãos. E esse aspecto, né, de se preparar para a presença de Deus é muito vívido, né? Quando o povo estava lá no processo de conquista da terra de Canaã com Josué 3:5, lá no comecinho, Deus ele falou para Josué: preparem o povo, santifiquem o povo, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Veja, preparem-se, santifiquem-se, para que amanhã eu faça maravilhas no meio de vós. Então, para que nós entremos na presença do nosso Deus, irmãos, nós não podemos entrar de qualquer jeito, né? Nós temos que entrar com o coração purificado, como diz lá o texto de Hebreus que nós acabamos de ler. Nós temos que nos preparar para entrar na presença de Deus. E nós vimos domingo passado, né, lá falando sobre Romanos 6, que o que Jesus fez, a obra redentora de Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados, também foi uma obra que garante o processo de santificação, garante que é possível se santificar dia a dia. Irmãos, continuando o texto, então, para a gente encerrar, Esté finalmente chega nesse pedido, né? Versículo 5. Segunda parte do versículo 5. Ela chega no banquete, assim o rei e Ramã foram ao banquete que Esté havia preparado.
Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esté: qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino. Ele enfatiza isso. E essa oferta de Assuero de metade do reino é uma oferta exagerada, tá, irmãos? Claro. Era uma oferta simplesmente para ela perceber que ela tinha liberdade de pedir o que ela quisesse, né? Que ela fosse honesta com o que ela queria. E acho que um dos fatos que faz Assuero, né, sem pestanejar, estender o cetro para Esté, foi porque ele sabia que Esté sabia do risco que ela estava correndo. E por que simplesmente ela aparece na presença dele, né? A gente percebe que Assuero ele começa a ficar curioso. Esté começa a desenvolver uma curiosidade nele. E o interessante é que essa curiosidade, aqui no versículo 7, né, vai ser ainda mais instigada. Ela fala: o meu pedido e o meu desejo é o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Ramã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Olhe, ela não fala qual é o pedido da primeira vez. Quando eles estão lá no banquete, ela não fala de novo. E isso está acontecendo, um processo aí, uma curiosidade está sendo gerada aí no coração do rei, ao ponto que eu fico imaginando, isso é imaginação minha, tá, irmãos? A Bíblia não fala, se é isso que causa a insônia do rei no capítulo seguinte, né? O rei não consegue dormir no capítulo seguinte. E eu fico pensando, será que ele era tão curioso a esse ponto, né, que ficou ali no seu leito, pensando o que será que ela queria pedir? E como ele foi paciente também, né, irmãos, de não ter exigido, né, que ela dissesse o que ela queria. Então, ele aceita essa proposta de Esté. E isso, irmãos, porque a graça de Deus, ela capacita aos servos de Deus a tomar decisões sábias. Veja, Esté passou 3 dias orando, 3 dias jejuando, ela convocou o povo. Então, com certeza, durante esses 3 dias, ela pediu a Deus que Deus desse as palavras para ela, que desse sabedoria como ela falar, o momento que ela falar, e ela criou essa estratégia. A gente não sabe, né? A gente não é o narrador aqui, ele não conta detalhes do porquê ela fez isso, né? Porque ela criou esse plano na cabeça dela e porque ela achou que isso era o melhor. Mas o que o texto fala é que ela buscou sabedoria, é que ela buscou se preparar para esse momento. Ela ficou em jejum e oração diante de Deus para que quando o momento chegasse, ela conseguisse interceder de forma adequada para o povo. E quanto a Ramã, né? E quanto a Ramã que estava nesses 2 banquetes, aí estava nesse primeiro e foi convidado para o segundo, saiu alegre e animado, né? Porque com certeza ele que gostava de bajulação, gostava dos holofotes, está convidado para um banquete tão restrito, né? Para algo tão íntimo, apenas o rei e a rainha era um motivo de grande euforia para ele. Só que a alegria dele é imediatamente cancelada. O versículo 9 fala, ele fica furioso porque ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava, nem tremia diante dele. Irmãos, é engraçado. Ramã estava aí na posição mais alta que ele poderia ter no reino da Pérsia. Ele só era o segundo. Ele só estava embaixo de Assuero. E mesmo assim, isso não era suficiente para ele, porque tinha uma pessoa, uma única pessoa, que não fazia o que ele queria, que não se dobrava diante dele, que não o temia, né? A versão aí que nós lemos, tá? Que ele não tremia diante dele. E, poxa, Ramã fica pensando, o que mais eu posso fazer? Eu decretei o assassinato de todo o povo dele. E mesmo assim, esse judeu aí, de onde ele saiu, ele não se dobra, ele não treme, ele não tem medo. Irmãos, a graça do nosso Deus nos dá força para permanecer inabaláveis, mesmo nas situações mais adversas. É a graça de Deus. É a graça de Deus que faz com que nós temamos e confiamos, mesmo contra a esperança. Mesmo quando nós não conseguimos ver, Mordecai não sabia como Esté ia falar, ele não sabia como esse decreto irrevogável poderia ser revogado, ele não sabia. Mas ele estava ali, impassível, ele estava ali de pé,
no mesmo lugar onde ele estava, vivendo a vida, com a sentença de morte debaixo dele, vivendo a vida. E isso incomoda Ramã. Isso deixa Ramã, assim, extremamente furioso. E aí ele chega em casa e conversa com seus amigos. Ele fala sobre sua glória, sobre as suas riquezas, sobre a multidão dos seus filhos, sobre tudo o que o rei tinha engrandecido e como o havia exaltado. Mas ele fala também uma coisa. Ele fala que a alegria dele não está completa. Versículo 13 fala: porém, tudo isso não me satisfaz. O coração de Mordecai, de Ramã, não estava satisfeito, enquanto ele sabia que o judeu Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Enquanto Mordecai respirava, Ramã não estava satisfeito. O coração dele não tinha paz. O coração dele estava inquieto. E Zeres, a mulher dele, dá um conselho bem semelhante a um conselho que Jezabel dá para Acabe, né? Quando Acabe chega lá todo tristonho, né? Olha que nível de homem, né? Que nível de rei. Estava todo chorando, todo ali pamonha, chega para a mulher para dizer bem assim: poxa, eu só queria uma vinha e não tem essa vinha. Poxa, ela fica bem na frente do meu palácio, seria tão bom ter aquela vinha. E a mulher disse: larga de ser frouxo, mata esse homem, toma a vinha e pronto. Resolva os problemas são tão fáceis de resolver, você é rei. E Zeres faz a mesma coisa que ela disse para Ramã: mande fazer uma forca de 22 metros de altura e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei para o banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Ramã perdeu a paciência, né? Ele começa o texto aqui tão paciente, né? Jogando jogando os dados ali para saber quando ele deveria destruir o povo de Deus. E aí os dados caem lá para o final do ano e ele pensa: tudo bem, fazer o quê, né? Foi o destino que quis assim. Estava ali tão paciente, até que não estava mais. Até que o coração dele não estava mais se contendo enquanto Mordecai estava vivo, enquanto ele estava suspirando. E a história segue, irmãos. A forca foi levantada do tamanho do orgulho de Ramã, né? 22 metros de altura, um tamanho extremamente exagerado, mas era o tamanho do próprio orgulho. Mas já dizia que quanto maior a altura, maior a queda, né? Então a gente vai ver como isso vai se desenrolar aí nos próximos capítulos, o que é que vai acontecer, afinal de contas, com Ramã diante dessa situação que ele mesmo se colocou. Vamos orar, irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo acesso que nós temos, Senhor, à Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a sentença de morte que era contra nós, Senhor, foi colocada, foi posta sobre os ombros de Jesus, o Teu Filho, Pai. E hoje nós podemos adorar, entrar na Tua presença, Senhor, na certeza que o Senhor perdoa os nossos pecados, na certeza, Senhor, de que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, pela fé. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse acesso. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos aqui livremente, Pai, te cultuando nessa manhã. Deus, e nos livra também, Senhor. Nos livra, Senhor, do orgulho de Ramã. Nos livra, Senhor, da falta de contentamento, Senhor. Nós, por tantas vezes, temos tantas coisas, mas a gente só consegue pensar exatamente naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente queria e que não tem. E muitas vezes, Senhor, aquilo que a gente queria, assim como no caso de Ramã, é algo pecaminoso, é algo que o Senhor realmente não quer nos dar, mesmo se não fosse pecaminoso. Deus nos ajuda, Pai, a ser contentes no Senhor, a ter alegria no Senhor, naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor nos presenteou. Em nome de Jesus, fica conosco o restante dessa manhã, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém.